Aracy Pedroso. Você é uma das atrizes mais queridas que Curitiba já teve. Obrigada, meu amor. E Curitiba tem essa satisfação de contar consigo. Quem é você? Eu sou uma mulher igual a outra qualquer. Sou uma atriz, né? Fui cantora, já fiz muitos comerciais, já fiz muitas peças, já fiz muita coisa na minha vida. Você começou aonde? Na PRB2, tinha 9 anos, cantando no programa Cineac Rádio. Aí, com 10... Era o Souza Moreno? Souza Moreno, o programa dele. Aí, com uns 10 anos, mais ou menos, ele me colocou como apresentadora, né, mirim, e aí eu continuei cantando e apresentando o programa. Nessa época você tinha quantos anos? 9 anos. 9 anos. Eu cantava, né, eu comecei cantando mesmo, né. E depois? Depois eu já passei para o rádio teatro. Eu queria fazer rádio teatro, mas morria de medo do Ivo Ferro, né? Então fiquei me enrolando. Acho que quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos 13 anos, aí eu falei com ele para fazer um teste. Aí ele me levou na frente, todo mundo lá, todos vocês sentadinhos lá, todos os atores que iam fazer, gravar não, porque era ao vivo a novela, né? E eu tive que fazer o teste na frente de todo mundo. Eu me lembro assim que meu rosto pegava fogo, de tão nervosa que eu fiquei. E aí, quando eu acabei o teste, todo mundo aplaudiu, e ele falou, muito bem, senhorita está contratada. Aí eu comecei a fazer o rádio teatro. Você, mesmo tendo passado tantos e tantos anos, continua uma mulher bonita. Ai, obrigada. A que se deve isso? Acho que é a felicidade, né? Eu sempre fui muito feliz, sempre fui muito alegre. Acho que agora eu envelheci muito, depois que eu perdi o Edgar, eu envelheci acho que uns 20 anos, mas eu sempre fui uma mulher que gostava de fazer aquilo e fazia. Sempre fui muito feliz. Você disse que perdeu o Edgar, fale dele. É muito triste falar dele. Até esses dias gravei. Edgar foi seu marido? O meu marido, Edgar Potier, era sonoplasta da PRB2, né? Tinha ele e o Rolf Maia, o Rolf fazia as novelas e ele fazia os outros programas. Eu conheci o Edgar na B2, né? Quando eu tinha acho que uns 12 anos, 13 anos mais ou menos, e achava ele assim um guri muito antipático, porque não por culpa dele, porque era assim, o pai mandava trazer de carro com motorista, depois mandava buscar, eu achava assim que era uma frescura, porque eu era pobre, então eu vinha de ônibus, né? Por que ele não podia vir de ônibus? E aí eu nunca conversei com ele, nunca assim bati papo com ele, com ninguém. Tinha aquela cantina ali, lembra que a gente saía do rádio teatro, tinha uma cantina, né? Então eu sempre ia fazer lanche ali naquela cantina e ele ficava mexendo comigo, mas eu nunca dei bola, né? Aí quando eu tinha 18 anos, um dia ele estava na porta da sala dele, que tinha, a cantina tinha 2 degraus, né? E já era a sala dele ali. E aí então ele estava ali paradinho ali na porta. E o Valmir, acho que era Valmir, um mocinho que fazia também novela com a gente, né? E você sabe que a minha mãe, desde o começo, comecei a fazer novela, ela ia junto comigo, né? Protetora, não, porque naquela época o artista não era bem falado, né? O pessoal achava assim que, né? Então a minha mãe ia comigo. Mas depois ela já foi acostumando, foi conhecendo o pessoal e foi deixando eu ir sozinha. E nesse dia eu estava fazendo um lanchinho ali na cantina, e ele estava na porta assim, daí o Valmir veio e colocou a mão no meu ombro, porque nem isso o pessoal fazia, né, porque eu era muito chata. Então ele colocou a mão no meu ombro assim, e o Edgar pegou e falou, ei, Valdir, tira a mão aí do ombro da minha garota. Eu olhei assim para ele e me deu sabe aquele clique gostoso que dá quando você se apaixona, né? Uma pessoa que estava ali já há 6 anos comigo, eu nunca tinha nem falado com ele. E aí eu olhei para ele de risada, sabe? E aí começou, desde aquele dia a gente começou a se falar. Aí ele passou a vir de ônibus comigo, vinha junto comigo de ônibus, voltava de ônibus e a gente começou a namorar.
E me lembro que toda a turma da B2 falava, esse casamento é uma coisa que não vai dar certo, porque são completamente diferentes os dois, né? Ela bem pobre e ele muito rico, né? Então achavam que não ia dar certo, né? Então a gente ficou 6 meses namorando, apaixonados um pelo outro. Aí quando eu completei 19 anos, né? A gente casou. Quer dizer, o pai dele não queria, nem a mãe, porque achavam que a gente era muito jovem, né, para casar, mas a gente queria ficar muito junto, aquele amor era muito grande e a gente acabou casando com 19 anos. Eu com 19 não era jovem, mas ele com 19, né, ele ainda nem tinha 19, porque ele era mais novo que eu, 4 meses. E foi um casamento que durou 43 anos de amor, assim, de um amor muito grande. A gente não se largava. Você tem 2 filhas, né? Eu tenho 2 filhas, a Silvana e a Tatiana, e eu tenho uma neta. O Edgar nunca saiu com um amigo para ir num bar, ele nunca foi sozinho em lugar algum, era sempre comigo, desde que a gente começou a namorar. Desde que a gente casou, a gente sempre estava junto. Me lembro que ele trabalhava depois no Canal 6 comigo. A gente ia junto para a televisão, voltava junto, trabalhava na rádio de manhã, à tarde a gente ia para a televisão, continuou, né, no Canal 6 trabalhando. E trabalhou muitos anos juntos. Nós trabalhamos acho que uns 30 anos, 35 anos mais ou menos junto. E depois eu continuei só fazendo comerciais e ele foi para a RPC, ele ficou 33 anos trabalhando lá e trabalhou até quando estava faltando 5 dias para ele morrer, é que ele perdeu a voz por causa da fraqueza, e aí ele não conseguia mais falar com os apresentadores, então ele parou de trabalhar. Bem, voltando atrás, você falou que pegava o ônibus com ele, ia de ônibus, voltava de ônibus. Naquele tempo, era bonde ou era lotação? Era ônibus, era uma lotação, né? Mas me diga uma coisa, no rádio teatro da Rádio Clube Atual, como foi a primeira vez? Vamos falar. Todo mundo pergunta isso para o artista, como é que foi a primeira vez? Não. Você pegava um papel e disse, você vai fazer isso. Uma tremedeira, né? Uma tremedeira que o papel fazia assim na minha mão. Mas a gente ensaiava antes, né? Era o Ivo, você e o Félix, né, que ensaiavam a gente. Então, a primeira vez que eu fiz a novela, eu não me lembro se era 7 Pecados Capital, eu não me lembro o nome da novela, mas eu tremia muito. Muito, muito. Fiquei desesperada, fiquei muito nervosa e muitos meses ainda eu continuei tremendo. Depois é que eu fui me acostumando com o pessoal e fui me acalmando. Aproximadamente quantas novelas você trabalhou? Ai, Simval, sabe que eu não lembro, mas eu acho que umas 20, mais ou menos, umas 18. Né? Mais, talvez, né? Tinha 4 por dia? Eu fazia 2 por dia, me lembro que eu fazia. A B2 tinha 5, 6 novelas, às segundas, quartas e sextas, 5, 6 às terças, quintas e sábados. Então tinha uma média de eu não me lembro. Eu sei que eu fiz muita novela. Tem algum caso assim interessante para você contar, assim, gozado que aconteceu no rádio teatro lá da B2? Não, gozado não, foi muito triste, até porque quando resolveram acabar com as novelas, né? A gente começou a gravar, né, Simval? A gente gravava, já deixava os capítulos todos gravados, porque eles iam dispensar o pessoal. E eu me lembro que eu esqueci que estava ao vivo essa novela, porque tudo era gravado, e eu errei. Errei a palavra e simplesmente disse assim, ai, desculpa, seu Ivo, eu errei. E estava no ar. E aí ele continuou, ele que estava gravando comigo no microfone, ele continuou a conversa e tal para despistar, né? E quando acabou a novela, eu comecei a chorar, assim, desesperada, eu fiquei muito nervosa, chorei muito. E ele dizia assim, para com isso, não foi nada demais, o pessoal nem prestou atenção, né? Não fique chorando. Eu me lembro que chorei muito. Aí começou já a outra novela, que você fazia locução, se não me engano, numa novela. E estava faltando uma locutora. Aí ele pegou e falou assim, vem cá, você vai fazer locução agora, junto com o Simval.